Olá, quero dar uma boa tarde para todos vocês e hoje quero conversar um pouquinho sobre a nossa saúde intestinal, tá bom? O que de fato vai fazer a diferença na nossa saúde. Oi, Pablícia, a primeira a entrar, acabei de abrir essa live aqui, tudo bem, querida? Que bom ter você aqui. Roberto também, seja bem-vindo. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre microbiota, para vocês entenderem um pouco sobre a microbiota dos filhos, tá certo? Tá tendo muita gente me perguntando sobre desparasitação infantil. Então, tem muita gente que tá indo lá no meu WhatsApp, aqui no direct, querendo saber se o meu protocolo, se ele é apropriado para crianças. Então, tem muitos pais que não sabem como fazer isso. Oi, Pablícia, aproveitando esses 30 minutos de folga. A mesma coisa eu. Tô aproveitando uma folguinha para vir aqui, porque eu já tô alguns dias sem fazer live aqui com o pessoal. E depois a live ainda fica gravada, né? E daí é importante isso. É um momento onde dá pra gente discorrer um pouco mais, né? Porque quando a gente faz um Reels, por exemplo, é menos de 1 minuto. Então aqui eu consigo falar um pouquinho mais para deixar mais informações para vocês. Mas fico feliz que você esteja aqui. Então, o que eu quero falar hoje é sobre a microbiota. Então, a microbiota são os micro-organismos que vivem ali no nosso intestino. Ai, que bom, Pablícia. Olha só, maravilhosa. Cada dia esse detox sendo transformador e não me canso de aprender mais. Que bênção. Isso é muito bom, porque quando a gente aprende, a gente passa para mais pessoas, não é? Eu sempre falo que primeiro a gente cuida da nossa casa, da nossa família, né? E depois a gente vai cuidar de outras pessoas, porque a gente aprende, né? Aprende muita coisa. E quando a gente tem, assim, um curso teórico, você vê na teoria muitos assuntos, mas quando você tem um curso prático, né? Porque na verdade fazer o protocolo é um curso prático, né? Então você tá fazendo, você tá vendo no seu dia a dia o que é possível ensinar para o outro e aquilo que fica inviável, né? Dá pra gente entender bem. Então eu acho isso bastante importante, que quando a gente passa para alguém e essa pessoa vai ter alguma dificuldade, você já sabe como é que você pode solucionar aquela dificuldade. Ó a Estela aí também. Ô, querida, que bom que você tá aqui. Então, só pra gente poder falar, eu não tenho muito tempo, então nós vamos aproveitar meia horinha só para eu poder falar um pouco para vocês sobre a desparasitação infantil, tá? Ela se faz tão necessária quanto a adulta. Então, o que acontece é que tem pessoas com 30 anos, 40 anos, que nunca fez uma desparasitação depois de adulto. Então, foi só acumulando toxinas e parasitas se desenvolvendo. Já as crianças, elas estão numa fase onde elas se contaminam muito, porque elas não têm a noção de higiene que nós temos. Margarida, seja bem-vinda. Então, ela não tem a noção de higiene que nós temos. Então, as crianças acabam se contaminando muito. E os pais acabam perdendo muito tempo da vida socorrendo as crianças que estão sempre adoecendo. E quando essas crianças começam a adoecer e começam a ter infecções, inflamações, e aí entra com antibiótico, esse antibiótico ele vai fazer com que a microbiota intestinal fique detonada. E aí a criança está sempre doente a cada 3 meses, a cada 4 meses, esse ciclo fica se repetindo. Então, desparasitar as crianças, a Ingrid também, oi querida. Então, desparasitar as crianças, verdade, Margarida, é muito importante mesmo. Desparasitar as crianças vai aumentar a imunidade das crianças e fazer com que as crianças não precisem ficar tomando antibiótico. Então, olha só, do jeito que está hoje a sua saúde intestinal, se você toma antibiótico hoje por 7 dias, por 15 dias, sabe em quanto tempo o seu intestino vai voltar a ser o que ele é hoje? Ele vai levar de 2 a 4 anos. Ou seja, é muito tempo. Nesse período, oi Cris, nesse período a pessoa já precisou tomar antibiótico de novo, aí vai mais 2 a 4 anos. Aí nesse período vai tomar de novo e nunca vai refazer
a microbiota intestinal. Então, nas crianças, quanto mais antibiótico a criança toma, menos saúde intestinal essa criança vai ter. E hoje a gente sabe que a saúde intestinal, ela está relacionada com a imunidade em geral. Então, por isso a importância de tratar essa criança para que ela não venha a precisar de antibiótico. Ah, doutora, mas isso é só para criança? Não, nós também. Quanto menos a gente precisar de antibiótico, mais a gente garante a nossa saúde, tá certo? Então, vamos lá. O que define uma microbiota saudável? O que pode ajudar? E como que você pode identificar a sua microbiota? Como que ela é? É lógico que é o estilo de vida que vai mostrar como é que está a saúde intestinal. Um estilo de vida mais saudável, uma pessoa que pratica atividade física, uma pessoa que tem uma mente mais aberta, mais flexível. Lembra que tudo isso ele vai refletir no ambiente intestinal, tá certo? Vai refletir, não tem como. Ambiente cerebral reflete no ambiente intestinal. Então, se a pessoa já é uma pessoa muito complicada, complexada, problemática, o intestino também vai ter problemas. Então, existe uma correlação, não tem como a gente desfazer isso. Mas como é que você pode identificar a microbiota dessa pessoa, ou até a sua própria microbiota? Então, vamos lá. Se você nasceu de parto normal, lembra como foi seu parto? Sua mãe já te falou sobre isso? Se você nasceu de parto normal, então a sua microbiota, ela é mais saudável do que aqueles que nasceram de parto cesárea. Se você foi amamentado, a sua microbiota intestinal é mais saudável do que aqueles que não foram amamentados. Então, agora imagina, os dias de hoje, as crianças são parto cesárea e não são amamentadas. Então, a microbiota já é deficiente. E se daí essa criança tem uma má alimentação, então ela é uma criança que vai ter um intestino doente. Então, vocês estão percebendo que tudo está começando aonde? Ali no intestino. Então, vamos pensar aqui. Olha só, eu faço um trabalho voluntário em hospitais. É um trabalho de oração, em favor daqueles que estão hospitalizados. E nesse domingo agora, passado, foi o meu dia de ofertar a Deus esse trabalho. E durante esse trabalho, eu converso com as pessoas, todo mundo que tem ali familiares internados. E olha que coisa mais louca, né? Acontece sempre, mas vamos falar desse domingo específico. 90% dos que eu conversei, 90%, gente, estava lá porque o bebê, neto ou filho, nasceu prematuro. Ó, todos que estavam lá, estava na incubadora, o pulmãozinho não tinha sido formado ainda. Então, alguns tinham risco, outros sem riscos, outros já estavam ganhando peso, mas a família toda ali no hospital para visitar o bebê e a mãe do bebê e os bebês na UTI. Mas foram muitos. E foi na semana de mudança de lua, né? E eu pensei assim, falei, meu Deus, olha só, as crianças já nascem prematuro, parto cesariano, um parto fora da época, do momento certo de retirar o bebê. Essas mães nem têm a chance de amamentar, né? As crianças vão ser alimentadas ali, às vezes com leite humano, às vezes nem sei como que eles nutrem ali as crianças, mas já não tem aquele vínculo com a mãe, tá lá dentro. Tinha bebê que estava lá há 15 dias, outros tinham acabado de nascer, né? Vários tinham nascido naqueles dias mesmo. Então, olha se essas crianças já nascem com uma microbiota deficiente, uma saúde intestinal deficiente. E aí, quando vai crescendo, a gente vai ter a formação dessa saúde intestinal, da multiplicação desses micro-organismos do bem ou do mal, até 10 anos de idade. Então, até 10 anos de idade se faz a microbiota intestinal e vai definir se aquela criança vai ter saúde ou se aquela criança está mais propensa a ter doenças. E o que acontece nesse período? Já nasceu assim. Acontece que a criança vai se alimentar mal.
vai comer essas bolachas, vai tomar esse leite aí de mercado. Por quê? Porque as mães vão naquilo que é mais prático, não tem tempo para nada, é tudo uma correria. Aí não tem tempo de fazer, nem que seja um bolo natural. As mães de hoje não sabem fazer um pão em casa, não sabem fazer um pão de fermentação natural. As mães não sabem fazer nem uma sopinha, vamos falar a verdade? Nem o básico do básico, nem uma sopinha. Então, alimenta mal essas crianças. E as crianças vão estar sempre doentes. Ficando doente, vai acabar entrando em antibiótico se tiver contato com bactéria. Entrou com antibiótico, aí vai destruir a microbiota. E aí eu chego aonde eu tenho tantas mães me perguntando se o meu protocolo ele é próprio para desparasitar a criança. E o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, não. Meu protocolo, eu desenvolvi ele para adultos, tá? Por quê? Porque requer disciplina. E a gente não pode querer isso de uma criança pequenininha. Então, a gente tem outros manejos para tratar a criança. Então, eu vou sim abrir um protocolo específico para mães e filhos. Eu vou fazer isso, tá? Mas esse protocolo atual, eu posso só atender aquelas crianças que são maiores, aquelas crianças que já têm uma consciência, que já sabem que vai precisar mudar algumas coisas na alimentação delas. E é claro, o meu objetivo é ensinar a mãe. Ensinar a mãe o que ela pode e o que ela não pode fazer. Ensinar a mãe a começar a introduzir comida de verdade. Se a mãe não tem tempo para introduzir comida de verdade na sua mesa, ela vai ter que arrumar tempo para dormir no hospital, porque é inevitável que as crianças vão ficar doentes. Então, vamos lá, voltando na história da microbiota, no parto cesáreo, nas crianças que não são amamentadas como deveriam, naquela alimentação errada, que vai destruindo a microbiota, a criança ainda se contamina demais, porque ela põe tudo na boca. Então, ela não tem noção. Tudo que ela vai pegar, ela coloca na boca. Ela não sabe o que fazer. Eu tenho uma história engraçada para contar para vocês, que eu tinha uma paciente e que ela teve bebê e que ela tinha, assim, um cuidado gigantesco com essa criança. Era até, assim, um exagero, para a criança não se contaminar com nada. E aí, ela saiu uma vez com a babá para passear de carrinho num parque, com a filhinha. E aí, passeou tudo. Quando chegou em casa, pegou o carrinho e fechou o carrinho e deixou o carrinho bem na entrada, ali no hall de entrada da casa. E ela entrou e a babá também entrou e descuidaram da criança. Aí quando ela viu a babá, ela falou, mas cadê ela? E uma pessoa que a nenê estava com a outra. Quando foram ver a nenê estava lá naquele hallzinho, com a boca na rodinha do carrinho. E aquele carrinho tinha passado por tudo lá no parque. Passa até por cima de cocô de gato, cocô de cachorro. E a menininha lá chupando, tava tudo preta, tudo escorrendo assim, chupando aquilo ali. E aí ela veio falar comigo, falou, meu Deus, eu tomo todo cuidado, tudo na minha casa é com álcool, ninguém põe a mão em nada, ninguém põe a mão na nenê sem lavar as mãos. E ela tava lá com o carrinho, com a rodinha do carrinho na boca. Então, para você ver como é inevitável que as crianças se contaminem. É inevitável. A criança vai no banheiro. A criança, ela põe a mão em todos os lugares, ela não sabe. E na hora que vai lavar a mãozinha, muitas vezes, lava rapidinho, só passa uma água, não lava embaixo das unhas da criança. Aí a criança sai do banheiro, ela vai infectar a casa inteira. As crianças não sabem, põe a mão no bumbum. Aí se ela está contaminada com Enteróbios vermiculares, que é oxiurus, é muito comum criança ter esse parasita. A criança leva o parasita para a casa toda, aí contamina o pai, a mãe, os irmãos maiores. Se a criança tem esse parasita e a mãe lava as roupinhas de cama, toalha de banho, calcinha, cuequinha, junto com as outras roupas, contamina também. A
casa toda fica contaminada. Aí a criança tá sempre assim, ó, com uma alergia, um sono agitado, não quer dormir, faz birra, quer doce. Alguns comportamentos diferentes e que ninguém imagina que é porque existe um parasita no corpinho dela e que está modificando o comportamento dela, está irritando ela e ela não sabe como manifestar. O adulto, quando tem fezes acumuladas, quando tem um intestino que não funciona bem, ou quando tem fezes velhas, ou quando tem parasitas intestinais, como que a pessoa fica enfesada? Então ela muda o humor, muda o comportamento. E aí, muitas vezes, nem identifica que é por causa disso, né? A pessoa tá nervosa, irritada, briga com todo mundo, não sabe que é porque o intestino não vai bem. Muitas vezes não sabe. Outros sente a barriga inchada, percebe que vai no banheiro e não tem esvaziamento gástrico, faz só um pouquinho, sente que ainda ficou, mas não tem como limpar o intestino. Aí essa pessoa que já tem consciência, ela vai procurar uma forma, vem aqui pro protocolo para poder ser ajudada. Mas e a criança? Como é que fica? Às vezes os pais estão só repreendendo as crianças, esquecem de que precisa cuidar também da saúde intestinal dos filhos. Hoje eu estava vendo aqui mesmo no Instagram, falando das comidas, né, industrializadas que estão fortemente contaminada. Deixa eu ver o que a Fabrícia escreveu. Meu humor aqui melhorou 100%. O esposo tá amando. Olha só, Fabrícia, parece uma brincadeira, mas eu já tive muito marido que veio me agradecer. Você sabia disso? Vários. Você ainda tinha consciência e estava, mesmo com mau humor, sabia que precisava mudar algumas coisas, porque eu já te conheço, você está no protocolo, sei que você é da área da saúde. Mas você imagina, mulheres irritadas, nervosas, nem elas sabem por que elas estão assim, né? É uma situação triste e delicada. Você sabia, Fabrícia? Eu tenho um curso que se chama Diáteses, né, para a gente poder entender a biotipologia. E nesse curso, a gente consegue identificar todos esses humores corporais e o que eles causam. E a gente consegue modificar o comportamento relacional. E tem muito casamento salvo por conta disso. Porque começa a entender o que está acontecendo e consegue ir na raiz do problema. Mas é muito legal você falar isso. Então o adulto, ele identifica. E a criança, como é que ela vai identificar? Então, como eu estava falando, eu vi uma matéria falando da quantidade de produto alimentício que está contaminado com agrotóxico e com metais tóxicos. E vou falar uma coisa para vocês. Aqui na minha casa, eu evito mesmo produto alimentício, tá? Se abrir meus armários, você não vai achar quase nada lá dentro. Tudo eu compro na Casa de Produtos Naturais. Então, você não vai encontrar pacote, nada, tá? Uma lata de leite condensado, como na hora que eu quero fazer aí um bolo, vai chegar alguém, uma sobremesa, até encontra. Mas, fora um creme de leite, fora isso, vocês não vão encontrar praticamente nada. Aquelas guloseimas que tem na casa das pessoas, na minha casa não tem. Mas, quando eu vi a lista de produtos, e que a Anvisa, você sabe, né? Acaba fazendo vista grossa, né? Passa tanta coisa que não poderia passar. Vou falar aqui para vocês, tá? Porque tá público já. A Marilan, Triunfo, Nestlé, e não lembro agora qual que era a outra. Foram as 4 piores, desde a torrada, hein? Que tem gente que consome achando que aquilo é natural. Desde a torrada até as bolachas, traquinas. Esse foi o pior de todos. Então agora você imagina, agora vamos pensar aqui comigo. Uma criança que nasceu de cesárea, não foi amamentada, toma o leite de caixinha do mercado, tá? Come glúten, pão, dá pão para a criança, ó, pensa aí. E para a criança relaxar, dá uma guloseima, dá uma bolacha traquina.
Como é que essa criança vai ter saúde, gente? Como é que a mãe vai ter um filho saudável, concentrado, que estuda, que se interessa, que é educado, que conversa, que tem foco, que dorme bem? Como que a mãe vai ter esse filho? Não tem como, gente. A criança não consegue. Por quê? Cheia de toxina circulante, então ela não tem foco, tem concentração, aí ela fica agitada, aí sabe o que faz? Aí já coloca já a doença na criança. Ah, tem TDAH, tá TDAH, ela é autista, ela é não sei o quê. E muitas vezes não é nada disso. Muitas vezes é um ajuste que está faltando para essa criança. É a mãe ter esse entendimento. Vocês estão vendo só? Aí começa a mudar os hábitos dentro da casa, vai mudar o comportamento de todo mundo. Todo mundo muda o comportamento. Quanto mais toxina tiver dentro do corpo, mais os parasitas amam. Aí os parasitas se multiplicam, ó, sem parar, tá? Eles não vão parar de se multiplicar. Como que eles vão parar se você não fizer uma intervenção? Somos nós que temos que cuidar do nosso corpo. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a desparasitação em nós adultos é importante? Sim, tá? Vai desinflamar o corpo, vai se livrar de toxina. Então, é muito importante. Mas a infantil também é importante? Sim, muito importante. Como é que os adultos ficam parasitados? É por falta de higiene? Também, tá? Mas eu não diria que é só isso. Tem muitos tipos de bactérias que eles vão entrar através da relação sexual. E tem muitos maridos que depois que eles casam, eles trazem uma carga. Tem muitos maridos que eles são fiéis, só que eles trazem uma carga lá do passado. Então ele tem várias bactérias que são assintomáticas no corpo deles. Eles não sentem nada, mas passam essas bactérias para a esposa. Então, quando eu trato quando eu trato uma esposa, eu sempre falo que o ideal é que o casal desparasite junto. Porque a esposa fica limpinha, na próxima relação sexual, ela vai receber de novo uma carga daqueles parasitas. Então, isso é por causa de higiene? Não, não é por causa de higiene. O beijo. Eu também passo parasita através do beijo. Então, é por questão de higiene? Não. Quando eu faço a limpeza dos alimentos lá na cozinha, essa higienização alimentar, ela não é tão fácil e tão tranquila. Eu passei debaixo da torneira e tá tudo pronto. Não é assim que funciona. Só um minutinho. Não é assim que funciona. Eu preciso ter um cuidado maior. Então, se eu utilizo vinagre, por exemplo, para lavar os meus alimentos, eu consigo matar fungos. Se eu utilizo o bicarbonato, eu vou modificar o pH daquele ambiente, eu consigo matar bactérias. Se eu utilizo uma solução de iodo a 2%, eu consigo tirar metais tóxicos. Então, a gente precisa ter uma forma de cuidar desses alimentos. Agora, eu passar rapidamente ali na água, não tem como. Tem pessoas que colocam água sanitária. Isso daí intoxica o corpo. É mais toxina dentro do corpo. Vocês sabiam disso? E tem gente que faz isso. E eu já vi profissional da área da saúde ensinar isso aqui na internet, tá? Colocar água sanitária na água e colocar os alimentos. Jamais eu faria uma coisa dessa. Jamais. Porque eu vou contaminar, eu vou matar algumas coisas, eu vou encher de metais o meu corpo. Não. Então a gente precisa fazer o que é certo, ter esse cuidado. A nossa cozinha ela é um laboratório. E daquele laboratório pode sair saúde ou doença. Tudo depende do que tem na sua cozinha. E quem cuida da cozinha é a mãe. Não é? Dificilmente vai ser o pai que cuida da cozinha, é a mãe. A saúde dos filhos, então ela fica mais ali na mão das mães. Então eu tô preparando o protocolo para mães e filhos. Para quê? A mãe fazendo junto para poder incentivar o filho. A mãe fazendo junto, a mãe ensina muito mais
Porque o exemplo da mãe é que ensina. Então, se a mãe quer que a criança coma bem e a mãe está comendo bobagem, a criança vai comer bobagem também. Então, por isso, a importância da mãe fazer junto, tá? Então, vai ser um protocolo diferenciado, onde a gente vai ter outras associações para poder a criança acompanhar e desparasitar. Tem gente que fala assim, doutora, mas eu não posso dar esses vermífugos para minha criança. Vou falar uma coisa aqui para vocês, tá bom? Algumas coisas eu falo só fechado com a minha turma, quando eu tô fazendo o protocolo, nas nossas aulas eu falo fechado. Aqui eu tô aberto, não dá para falar muita coisa. Mas esse vermífugo mais utilizado, presta atenção que eu tô te falando, o mais utilizado, tá? O mais indicado para a criança, saiba que ele é cancerígeno, tá? A toxicidade é tão alta, que traz problemas graves hepáticos. Lá na frente, os pais nunca vão relacionar que foi lá no passado aquele vermífugo que ele deu para o filho, tá certo? Precisa ler rótulo, precisa pesquisar. Não pode, vou pegar esse vermífugo que todo mundo pega e vou dar para a criança. Não faça isso, tá bom? Esse que é o mais famoso infantil é o pior. E vou falar para vocês, ele é terrível e ele não pega nem 16% de tipo de parasita. Você acredita nisso? Uma toxicidade tão alta para não matar nem 16 tipos. Sendo que tem um que é inferior que mata mais do que ele. E ele é tão famoso porque ele vai pegar uma gama maior, só que a toxicidade dele destrói. Então, existe desparasitação natural infantil? Claro que existe, claro que existe. Eu faço com meus pacientes particulares. Eu ainda não abri uma mentoria infantil para mães e filhos. Os meus pacientes particulares, eu trato as crianças e trato os pais particular. Mas agora eu estou preparando uma mentoria. Vamos ver a Fabrícia, obrigada doutora, portanto, as meninas do meu trabalho falam, você está com o rosto de desinflamado, olha que gostoso ouvir isso, né? Parabéns, Fabrícia, porque você é super disciplinada, eu acho lindo, as coisas que você posta lá, você vê que eu coloco aqui no meu store, né? Que eu amo ver você lá preparando os seus suquinhos. O que eu acho mais gostoso, Fabrícia, é que o protocolo, ele desperta na gente um desejo de fazer as coisas certas, de comer comida de verdade. Não é assim que funciona? Eu percebo isso, que a gente fica assim com sede de novas receitas, de fazer coisas boas, e o paladar muda, né? Não fica sendo um sacrifício, não é verdade? Muita gente fala assim, doutor, é muito difícil fazer seu protocolo. Não, não é difícil. O problema é que nós estamos com o paladar viciado no açúcar, viciado no trigo. Quando a gente começa a provar outros sabores, o nosso paladar acaba mudando, não é? Sim, olha o que ela falou, sim, com tão pouca coisa. E é verdade. Quando eu falo assim, olha, não é tanto o que você tira, mas são as coisas que você coloca no seu dia a dia de forma certa. É isso que faz a diferença, né? Isso que faz a diferença no nosso corpo. E aí o protocolo, ele dá um bom resultado por conta disso. Eu vou até tirar um print aqui desse comentário aqui da Fabrícia, que tá muito linda. Aí, acho que deu certo. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é isso. Que a microbiota intestinal, ela define a saúde intestinal. Se come bobagens, então a microbiota vai ficar doente. Se come comida de verdade, a microbiota fica saudável. Então, olha só. Os micro-organismos ruins, eles gostam de coisas ruins, de bobagens. Os micro-organismos bons, eles gostam de comida de verdade. Então, quando você para pensar, do que é que eu tenho fome? Se você tem fome, vontade de comer só comida ruim, você tem vontade de comer produto alimentício, isso define o que tem dentro do seu corpo. Você tem micro-organismos que gostam desse tipo de alimento. Você tem toxinas que liberam esse tipo de frequência e aí atrai esse tipo de alimento.
Se você tem vontade de comida saudável, então dentro de você tem micro-organismo do bem, que tem desejo por comida de verdade. Então eu sempre falo aqui, eu sempre comento com vocês isso daqui. Eu já atendi paciente, tanto online como presencial, como na época que eu tinha clínica, paciente que falava assim pra mim, gente, doutora, eu sinto falta do miojo. Ó, eu falo que nojo. A pessoa fala isso, eu sinto falta, eu preciso. Todas as vezes que eu faço compra, eu compro uma quantidade, porque de noite isso é muito bom para mim. Isso eu tenho vontade de comer, além de tirar a minha fome, de ser rápido, prático, eu tenho vontade de comer. Vocês sabem o que é isso? Isso é um vício no glutamato de monossódico, que aquele temperinho tá lotado disso. Eu vou falar para vocês que aquilo é ruim, não é ruim não, gente. Eu já comi, não é ruim não. Ele vicia. Você entendeu? Ele vicia. Ele inflama o cérebro. Então você imagina, a pessoa fica com o paladar viciada, ela gosta daquele sabor. Hoje em dia, faz anos que eu não como aquilo. Faz anos. Eu não tenho vontade daquilo. Eu passo pelo supermercado, eu olho, nem me desperta nada. Por quê? Porque eu tô limpa, não tem glutamato de monossódico no meu corpo. Se eu voltar a comer, aí come que nojo. Come uma salsicha cheia de glutamato. Come um presunto cheio de glutamato. Pronto. Na hora que eu for no mercado, eu já tenho vontade de comer essas coisas. Por quê? Porque é aquilo que está dentro do corpo. Então, nós sentimos fome, temos vontade de comer aquilo que está dentro de nós. Tá certo? Então, se você quer saber se você está saudável ou não, feche os seus olhos e pensa assim, o que eu gostaria de comer agora? Tem gente que gostaria de comer um lanche, só tem vontade de comer lanche. Tem gente que já pensa numa mesa assim de forno a lenha, com aquelas comidas, com aqueles legumes. Depende, veja como é que tá você. Você pode se analisar. Então, não adianta a gente querer ficar se enganando, ficar procurando médico, sabe? Procurando nutricionista. Você já sabe o que você tem que fazer. Faça o básico. Aí o básico não deu conta, aí você precisa que o profissional te auxilie. Mas o básico a gente mesmo dá conta. A gente mesmo dá conta. Você vai fazer o básico, sabe como? Abre sua geladeira. Abre agora. Veja o que tem lá que é desprezível. Joga no lixo. Você não pode ser o lixo. Pegar aquilo que é ruim e pôr dentro de você? Não, põe aquilo que é ruim dentro do lixo. Ah, doutora, mas eu vou perder dinheiro. É melhor você perder dinheiro do que você perder sua saúde. Porque se perder a sua saúde, você vai gastar mais para depois ganhar a sua saúde de volta. Tá certo? Então, pensa na saúde dos seus filhos. Modifica as coisas que você faz em casa. Começa a ter prazer de fazer comida de verdade. Começa a ter prazer. Dá para fazer bolos gostosos, bolos de frutas, que vai divertir as crianças. Dá para bater sucos. Dá para fazer tantas coisas. A gente só precisa ter essa mentalidade, entender isso. Entender que os produtos alimentícios, eles vieram com uma praticidade e com sabor acentuado para poder ganhar a nossa vida. Porque você perde vida, tá? Então pensa nisso. Você comer de vez em quando, ou a sua filha numa festinha, e lá ela comer, não é isso que vai adoecer ela. Vai adoecer o que você coloca no armário, na geladeira, o que tem lá todo dia. É isso que adoece. Tá certo? Então, ó, não esquece. Foi de parto cesárea? Não foi amamentado? Tomou antibiótico de criança? A microbiota é deficiente, tá? Então, precisa tratar para poder ter saúde. Se tiver saúde intestinal, então o resto vai ficar muito mais fácil, porque você já vai cuidar da saúde cerebral e vai cuidar da imunidade geral, tá? Então, já pensa nisso já. Tudo que você pode fazer para melhorar essa microbiota intestinal, tá bom? Então, nós vamos ter essa turma assim, você que conhece mãe, pai, que tá sempre com a criança doente, sempre com criança alérgica, sempre com criança com problemas, sempre com noites mal dormidas. Os pais não dormem direito porque tem que ficar tratando de criança.
Então, já sabe. Avisa, manda essa live, vai ficar gravada lá, depois vai lá pro meu canal no YouTube. Manda essa live, porque eu vou preparar uma turma, uma mentoria, coisa que eu nunca fiz, tá? Uma mentoria para mães e filhos. Só que eu quero que os filhos entrem no grupo. Eu quero que os filhos participem. Eu quero interagir com as crianças. Eu quero ensinar essas crianças. As mães vão estar ali junto, mas eu quero poder passar isso para as crianças terem noção de saúde. Então, encaminha essa live para mais pessoas. Vai ficar gravada lá para que mais gente tenha a possibilidade de ter uma saúde de qualidade, não é? É isso que a gente precisa, tá certo? Então, pessoal, ó, um beijo para todos vocês. Agradeço quem ficou comigo até o final, tá bom? Tem vários aí que entram e saem, né? Mas eu agradeço quem ficou. E para Pablícia, um beijo especial, que ela conversou aqui comigo, tá bom? Beijo para vocês e até a nossa próxima live. Até, tchau!